prestar atenção. Morena chega pra cá, vejo quando meu coração. Depois é só me seguir, vou dançar o baião. Eu já dancei, balancei, chamei no shot cheio, mas o baile tem o quê? Que as outras danças não tem. Por isso eu quero afirmar com toda a satisfação que sou o teu baião. Ei Brasil! Meu nome é Leandro do canal Leomático Matemática e é com muita alegria que eu vou gravar com vocês o último capítulo do livro Matemática Essencial a partir do 6º ano. Se você não tem o livro, pega na escola ou abaixa na internet, tá bom? Eu vou deixar os dados do livro debaixo do vídeo. E eu acabei de fazer uma apresentação para vocês, tá? Em referente ao Setembro Amarelo, que eu acho muito interessante a gente poder expressar o nosso sentimento de alguma forma. E eu fiz o que eu pude para vocês em forma de dança, de arte, tá? Porque a arte salva. Por isso que eu te falo, se ame, a tua vida é bela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E hoje nós vamos corrigir o capítulo número 13, que vai da página 256 a 275, medidas de área e volume. Então nós vamos falar hoje da unidade de área, vai ser 1 metro quadrado. Tá? Eu vou começar minha aula o seguinte, imagine que esse triângulozinho aqui, essa área aqui dentro dele, eu chamei de área, e eu chamei de unidade de área. Então, quantas unidades de área que eu tenho aqui? 2 unidades de área, 2 triângulos. Aqui eu tenho 3 unidades de área, tudo bem? Aqui nós temos aquela tabelinha, lá no capítulo 11, nós aprendemos medida de comprimento, de tempo e de massa. Lá você não vai ver o número 2 nem o número 3, porque lá a medida de comprimento é linear, é uma linha, por exemplo. Agora, essa tinta amarela que eu coloquei no meu rosto, eu preenchi a área do meu rosto. Isso é área, tá bom? Então, nós temos aqui quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. A gente vai usar muito aqui o quilômetro quadrado, que mede grandes áreas de cidade, estádio, parque. Tá? O metro quadrado também é muito utilizado, que vai medir a área de uma quadra, de uma escola, o piso também. O centímetro quadrado também a gente usa muito para medir pequenas áreas, tipo de moeda, de notas. E eu queria falar para você o seguinte, lá no capítulo 11, no comprimento, quando você saía de uma casa e ia para a direita, você multiplicava por 10 e para a esquerda dividia por 10. Aqui, como está elevado ao quadrado, quando você passar de metro quadrado para decímetro quadrado, você vai multiplicar por 100. E quando você passar de metro quadrado para decâmetro quadrado, você vai dividir por 100. Aqui você vai aumentar um zero a mais a cada casa que você deslocar, tudo bem? Eu coloquei um exemplo aqui. Aparentemente aqui tem 3 caixas, A, B, C, do mesmo tamanho. Só que essa aqui está em quilômetro, essa está em metro e essa está em centímetro. Então a área A é maior do que a área B, que é maior do que a área C, tá bom? Porque o comprimento de quilômetro é muito maior do que de centímetro. Imagina o quadrado. Vocês vão fazer a página 258, 259, 1, 2, 3, 260, 4 e 5. E o número 5 está falando do tangram. Tangram é um quebra-cabeça formado por um quadrado, um paralelogramo e 5 triângulos, um pequeno, médio e um grande. Com esse quebra-cabeça, que chama tangram, tá? Eu tenho até ele aqui que eu estudei uma vez quando eu fazia a faculdade. Se você pegar essas 7 peças, você consegue fazer inúmeros bichinhos, inúmeros objetos. Eu vou gravar uma aula no mês de outubro para vocês, vou planejar, para vocês verem que interessante. Dá uma pesquisada no tangram, tá? É muito interessante demais esse quebra-cabeça. Eu queria falar para vocês o seguinte, tem uma frase que quando eu estudava eles falavam, tá bom? Eu não acho que é falta de respeito, porque é uma brincadeira que você acaba decorando. Então vamos lá. Caguei hoje duro, mas desceu cocô mole, tá bom? Então essa frase você decora a tabela inteirinha. Caguei hoje duro, mas desceu cocô mole. Agora, dentro de unidade de área, a gente vai falar de medidas agrárias, tá bom? Medidas agrárias é medidas para medir campo, fazendas, medidas geralmente grandes. Então, a gente vai ter o centare, 1 CA, o are, 1A, e o hectare, 1HA. Um centare é 1 metro quadrado. Um are é 100 metros quadrados. Um hectare é 10 mil metros quadrados. Ou seja, se você pegar um quadrado de 1 metro por 1 metro, 1 vezes 1 é 1, 1 metro quadrado. Isso é um centare.
Se você pegar um quadrado de 10 metros por 10 metros, 10 vezes 10 é 100 metros quadrados. Isso é um área. Se você pegar um quadrado de 100 metros de lado e multiplicar 100 vezes 100, que é a área dele, você vai ter 10 mil metros quadrados, que é 1 hectare. Para não ficar um número muito grande, você vai trabalhar com hectare quando estiver se tratando de fazenda, de pomares, tá? De sítio, de coisas de grandes áreas. Aí eu coloquei aqui observação para vocês, o que é alqueire? Você já ouviu falar de um alqueire? Depende da região. O alqueire paulista é 24.200 metros quadrados. Um alqueire mineiro é o dobro do paulista, porque Minas Gerais com certeza é maior do que São Paulo. Mas desceu. Aí vocês vão fazer para minha página 263, número 7, 264, número 8 e 265 do 10, 11, 12, 13 e 14. A gente vai falar da área de 3 figuras planas. O que é uma figura plana? Quando você tem uma linha, você tem um comprimento. Quando você tem uma região formada por uma linha, por exemplo, vertical e horizontal, essa região aqui é a área. Então, por exemplo, existe o retângulo, que o livro está falando, que tem 2 bases iguais e 2 alturas iguais. O quadrado tem os 4 lados iguais. E o triângulo, que é a metade de um retângulo. Então, vamos lá. Se você quiser saber quanto você vai preencher aqui, se você fosse pintar esse retângulo de vermelho, por exemplo, você vai pegar a base dele e multiplicar pela altura. É como se fosse um jogo de dama, olha para você ver. Imagina que eu tenho aqui, ó, tá? Só um exemplo. 1, 2, 3, 4, 5 faixas e 1. E aqui eu vou cortar também, ó. Quantos quadrados que eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, não é? Quantos quadrados aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Quanto que é 4 vezes 5? Então, se a gente chamasse a área aqui de quadrado, igual a gente fez com o triângulo no começo da aula, a gente teria a área igual a 20 quadradinhos. Isso que é a área, entendeu? O quadrado, aqui vai mudar o nome, mas não deixa de ser base, não deixa de ser altura, né? É porque ele tem os 4 lados iguais. Então, se aqui for, por exemplo, 5 metros, aqui também vai ser 5 metros, que é igual. A área de um quadrado não é 5 vezes 5? Então, a área desse quadrado daria 25, o quê? Metro elevado a 2. Sempre quando você vê elevado a 2, você está trabalhando com área. Se eu tampar o 2 daqui, eu estou falando de um comprimento de uma linha, por exemplo, tá bom? Se aqui fosse centímetro, por exemplo, ó, aqui seria 20 centímetros quadrados. Seria menor, né, a área, porque centímetro é unidade menor do que metro. Triângulo. Imagine que aqui a gente tem, nesse triângulo aqui, 7 quilômetros, né? E aqui a altura dele a gente tem, deixa eu puxar para cá, 2 quilômetros. Qual que é a área desse triângulo? Então a área vai ser base, que é 7, vezes a altura dele, que é 2, dividido pelo 2. Esse 2 e esse 2 aqui eu posso simplificar. Então a área desse triângulo aqui seria 7 quilômetros quadrado, ou seja, seria uma área muito grande por causa do quilômetro. 267, número 15 e 16, página 268, número 17, página 269, número 20, 21 e 22, para você entender e nunca mais esquecer. Falar da unidade de volume. Toda vez que falar volume na matemática, você vai ver um 3 em cima do expoente da letra, tá? Então nós temos aqui quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. O que eu quero que você observe aqui? Lá na medida de comprimento, quando você pula para a direita, você multiplica por 10. Na medida de área, você multiplica por 100 e no volume você multiplica por 1000. Você aumenta um zero a mais. Pensa assim, ó, como aqui é 3, vai ter 3 zero. Se eu pular de metro cúbico para decâmetro cúbico, eu vou dividir por 1000, tá bom? Aí eu vou explicar para vocês, que o livro está explicando, como que calcula o volume do cubo e do paralelepípedo. Cubo é aquela figura que a gente estudou lá no capítulo número 1, tá? Que a gente conheceu os poliedros, né? Ele dá uma caixa chamada de bloco retangular. Eu coloquei o cubo, ele vai ter todas as arestas iguais, tá vendo? A e A, no comprimento, na largura e na altura. Então o volume de um cubo é só multiplicar A vezes A vezes A. Então vai dar A elevado a 3. O paralelepípedo é uma caixa, né, chamada de bloco retangular. Nós vamos ter um comprimento, uma altura e uma largura. O volume dele vai ser A vezes B vezes C. É a mesma coisa do cubo. A única diferença é que aqui os lados são diferentes. Aí eu inventei aqui como se o A fosse 2 centímetros, o B fosse 3 centímetros e o C fosse 5.
2 vezes 3 é 6, vezes 5 é 30 centímetros cúbicos. Aí eu queria te contar aqui, centímetro cúbico e ml é a mesma coisa. 1 centímetro cúbico é 1 ml. Então, se aqui eu tenho 30 centímetros cúbicos, eu vou ter 30 ml, tá bom? Ml é uma tampinha de refrigerante, por exemplo, cheia de água, tá? Pra você ter uma noção. Aqui é o comprimento, aqui é a altura, aqui é a largura. Vocês vão fazer para fechar com vocês falando o seguinte. Lembre-se, 1 metro é 100 centímetros, tá vendo? Porque o metro tá aqui. Eu dou 2 pulos para chegar no centímetro, é os 2 zeros. 1 metro quadrado vai ser 10.000 centímetros quadrados. Por quê? Se eu estou aqui e dou 2 pulos para chegar aqui, só que está elevado ao quadrado, então eu vou dar 2 vezes 2, então eu vou dar 4 pulos na verdade, quando está elevado a 2. Agora, 1 metro cúbico deu 1 milhão de centímetros cúbicos. Por quê? 1 metro cúbico está aqui, não é? Se eu dou 2 pulos, 2 vezes 3 é 6. Por isso que eu disse que eu andei com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a direita. 1 milhão de centímetros cúbicos. Minha página 274, número 27, 28, 29 e 30. E a página 271, número 23, 24 e 25. E eu queria acabo de terminar com você, gente, o último capítulo do livro Matemática Essencial, a partir do 6º ano. Eu queria agradecer vocês, tá bom? Pelo trabalho que a gente vem fazendo desde o capítulo número 1. Se você não assistiu ainda, assista, que tá muito interessante, tá bom? Eu fiz para vocês essa apresentação, tá? Algumas aulas diferentes, mesmo para sair um pouco da rotina, tá? Já que a gente está em trabalho de pandemia, já não tá fácil, então vocês, os diretores, os supervisores, os coordenadores da escola, o trabalho não teria sido feito, porque tudo é uma equipe, tá? No mais, eu queria te falar que numa próxima temporada a gente vai se encontrar, tá bom? Aproveite cada minuto da sua vida, tá bom? E se ame, tá? Primeiramente, para depois você tentar amar a outra coisa que você deseja, o próximo, tá bom? Porque nós estamos no mês de Setembro Amarelo e é um mês de incentivo, tá bom? Vamos viver, é o mês da vida, tá bom? Mata essa palavra suicídio. E eu gostaria de fechar a minha aula com vocês com essa frase: se ame, a sua vida é bela.